no vasto e misterioso universo do Kung Fu, onde cada estilo é um capítulo de uma grande epopeia, alguns se destacam não apenas pela sua eficácia, mas pela sua alma indomável. Eles carregam o espírito de um animal lendário, uma filosofia profunda e uma história que resiste ao tempo. Hoje, no mundo marcial, mergulharemos nas sombras para desvendar os segredos de uma arte que é pura essência. O Fu Jiaopai, o lendário sistema da garra de tigre, também conhecido como Kung Fu do Tigre Negro. Uma arte que não nasceu apenas para a guerra, mas da observação silenciosa da natureza e da busca pelo equilíbrio entre a fúria da fera e a serenidade da mente. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. Entre os sons dos tambores chineses e o vento que atravessa as montanhas do sul da China, existe uma arte que carrega o espírito de uma fera lendária. Ela é conhecida como Fu Jiaopai, o sistema da garra de tigre, também chamado por muitos de Kung Fu Tigre Negro. Uma arte que não nasceu apenas do combate, mas da observação da natureza e da busca pela harmonia entre força e sabedoria. Para entender sua origem, é preciso voltar no tempo, até o fim da dinastia Qing, no sul da China. Naquela época, os templos eram mais do que locais de fé, eram refúgios de conhecimento, onde se estudava medicina, filosofia e as artes marciais tradicionais. Foi dentro desse ambiente que um grupo de mestres começou a observar o tigre não apenas como um animal selvagem, mas como um símbolo de energia vital, coragem e equilíbrio. Dizem que o tigre negro representava a força que habita na escuridão, o poder silencioso, escondido dentro de cada ser humano. Enquanto muitos buscavam a luz e a calma do dragão, o tigre representava a energia da terra, o instinto, a sobrevivência. E foi dessa dualidade que nasceu o Fu Jiaopai, uma arte que une a fúria da natureza à disciplina da mente. O nome Fu Jiaopai significa literalmente escola da garra de tigre, mas sua primeira forma era chamada Ak Fu Mun, o portão do tigre negro. O mestre Yuan Biwong, considerado fundador, treinava diferentes estilos do sul da China, como o Hung Ga e o Choi Li Fut. Ele combinou a força sólida dessas artes com o estudo do movimento animal e criou um sistema que imitava o tigre em cada detalhe: o ataque, a defesa, o ritmo e até a respiração. No Ak Fu Mun, o tigre não era apenas um modelo físico, mas um estado mental. O praticante aprendia a agir com determinação, atacar com precisão e recuar com sabedoria. Os golpes de garra não representavam destruição, mas controle, a habilidade de dominar uma situação com foco absoluto. Com o passar dos anos, o estilo evoluiu e passou a se chamar Fu Jiaopai. O discípulo de Yuan Biwong, Yuan Muntoi, levou a arte a novos horizontes, aprimorando suas formas e técnicas. Mais tarde, o mestre Hua Yong se tornou o grande responsável por modernizar e divulgar o sistema no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, onde o tigre negro encontrou novos praticantes e admiradores. O Fu Jiaopai é um estilo que impressiona pela sua intensidade. Seus treinos envolvem força física, resistência, flexibilidade e coordenação, mas também um profundo desenvolvimento mental. As garras de tigre são sua marca registrada, ataques com a palma aberta e os dedos curvados, simulando o rasgar e o agarrar do animal. Esses movimentos exigem anos de condicionamento, paciência e técnica, não para machucar, mas para despertar o domínio sobre o próprio corpo. Dentro do simbolismo chinês, o tigre negro é o guardião do oeste, um dos 4 grandes protetores cósmicos da tradição taoísta. Ele representa o elemento metal, a força, a determinação e a capacidade de enfrentar desafios com coragem. Por isso, o Fu Jiaopai carrega uma mensagem profunda. A verdadeira vitória não é sobre o inimigo, mas sobre os próprios medos. Em sua filosofia, o tigre é um mestre silencioso. Ele observa antes de agir, espera o momento certo, e quando se move, o faz com convicção total. O praticante do Fu Jiaopai busca esse mesmo estado, agir com presença, força e equilíbrio. É uma arte de autoconhecimento, o corpo treinado para obedecer à mente, e a mente disciplinada para servir ao espírito. Durante o século XX, o Fu Jiaopai cruzou oceanos e passou a ser ensinado em academias e templos por todo o mundo. Hoje, o Kung Fu Tigre Negro continua vivo nas mãos de mestres e alunos que preservam sua linhagem. Por trás de sua aparência feroz, há uma estrutura técnica refinada, precisa e profundamente simbólica. Cada movimento do tigre negro é calculado, mistura de força, agilidade, estratégia e espírito. O espírito do tigre. O Fu Jiaopai se baseia na observação do tigre real, seu modo de caçar, atacar, recuar e proteger seu território. No treino, o praticante busca imitar essa energia felina, passos firmes, deslocamentos suaves e ataques rápidos e poderosos. O corpo nunca se move à toa, a intenção em cada gesto. O estilo ensina que, assim como o tigre, o lutador deve conservar energia, estudar o ambiente e agir apenas quando o momento é perfeito. A filosofia é simples: potência sem desperdício, força, resistência e postura. Um dos pilares do Fu Jiaopai é o condicionamento físico intenso.
O corpo é moldado para suportar impactos, manter equilíbrio e gerar força a partir do solo. As posturas são baixas e estáveis, especialmente a posição do cavalo, símbolo de firmeza e raiz. Durante o treino, o aluno desenvolve força de pernas, essencial para estabilidade e potência nos golpes. Resistência muscular, especialmente nos antebraços e punhos. Controle respiratório, para manter o ritmo e canalizar a energia. Coordenação motora, já que o estilo combina ataques com movimentos corporais inteiros, não apenas com os braços. As garras de tigre. O símbolo máximo do Fujalpai são as suas garras de tigre. Diferente de outros estilos que focam no punho fechado, aqui as mãos se abrem, com os dedos curvados e tensos, simulando as garras do animal. As técnicas de garra têm múltiplas aplicações. Agarrar e puxar, controlar o adversário com tração e desequilíbrio. Raspar e prender, manter contato constante e guiar o movimento. Bloquear e contra-atacar com fluidez. Aplicar pressão em pontos e articulações, sempre com precisão e controle. Esse tipo de movimento exige anos de fortalecimento das mãos e dedos. Os golpes e deslocamentos. O Fujalpai é conhecido por sua combinação fluida de ataques curtos e longos, golpes de mão e perna, e transições de alta velocidade. Entre as principais categorias técnicas estão golpes de garra, ataques circulares e diagonais com a mão aberta. Golpes de palma, usados para empurrar, desequilibrar ou gerar impacto curto. Socos diretos e curtos, com a base do punho ou o dorso da mão, típicos do sul da China. Chutes baixos e médios, rápidos e diretos, buscando eficiência mais do que altura. Projeções curtas e varridas, para controlar o equilíbrio e o centro de gravidade do adversário. Movimentos felinos de deslocamento, passos curtos, rápidos, alternando fluidez e explosão. O corpo inteiro trabalha como uma unidade. Cada golpe começa nos pés, sobe pelas pernas e quadris, e só então alcança as mãos. Respiração. Embora o Fujalpai seja um estilo externo e físico, ele também cultiva o aspecto interno, o domínio da energia vital, Qi. Através da respiração profunda e ritmada, o praticante aprende a canalizar força a partir do centro do corpo, localizado abaixo do umbigo. A mente do tigre, foco, coragem e controle. Mais importante que a força física é a mente do praticante. O tigre simboliza coragem, presença e instinto, mas também autocontrole. No Fujalpai, o aluno aprende a agir com determinação, mas nunca com impulsividade. O treinamento mental inclui foco visual, o olhar do tigre, firme e atento. Paciência, esperar o momento certo antes de agir. Confiança, acreditar no próprio movimento e no próprio centro. Respeito, por si mesmo, pelo oponente e pela arte. O mestre Wai Yong costumava dizer: um verdadeiro tigre não precisa mostrar os dentes para provar que é forte. Essa é a filosofia central do Fujalpai, dominar a força sem ser dominado por ela. Treinamento tradicional. O Fujalpai possui diversas formas tradicionais, que são sequências de técnicas, verdadeiros manuais vivos da arte. Essas formas são praticadas com intensidade e precisão, combinando respiração, ritmo e intenção. O objetivo é desenvolver não apenas a técnica, mas também o caráter e a energia interior do praticante. Hoje, o Fujalpai, tigre negro, é reconhecido no mundo inteiro como um dos estilos mais ricos em tradição e expressão corporal do Kung Fu. Ele representa a força disciplinada, a união entre o físico e o espiritual e o respeito às origens. Treinar Fujalpai é trilhar um caminho em que a garra se torna símbolo de controle, e não de destruição. É despertar o tigre interior e aprender a mantê-lo em paz. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo do Fujalpai. Mais do que um simples sistema de combate, o legado do tigre negro se revela como um profundo caminho marcial de autoconhecimento. Vimos que sua essência vai muito além dos golpes devastadores e das garras emblemáticas. É uma filosofia viva, que nos ensina a valorizar a paciência sobre a impulsividade, a estratégia sobre a força bruta e o autocontrole sobre a agressão desmedida. Como nos lembra a sabedoria dos mestres, o verdadeiro tigre não precisa rugir para provar seu poder. Sua simples presença já é uma declaração. E agora, queremos saber de você. Já conhecia o Fujalpai? Qual estilo marcial você gostaria que explorássemos no próximo vídeo? Comente, curta e compartilhe este vídeo com quem também ama as artes marciais. Sua participação é fundamental para que este canal cresça. Um forte abraço e até a próxima aqui no canal Mundo Marcial.